Sem marcador. Tocar 2 vezes para ativar, marcadores disponível. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para conferir. Saudações em Cristo Jesus, amado e queridos irmãos do amor, caminho do amor. Aonde você se encontra neste momento? Primeiramente, damos graças a Ele, a esta força criadora que criou este universo infinito. Nós chamamos de Deus. Chama Ele o nome que você quiser. Ele é um Deus único, Deus de amor, que nada existe fora desse amor. Nós somos do grupo ecumênico do Caminho do Amor. Nós estamos aqui para estudo Vida Além da Vida. Nós estamos estudando o segundo livro da coletânea de André Luiz, que é Os Mensageiros. Hoje nós vamos gravar o capítulo 11. No capítulo anterior, capítulo 10, a experiência de Joel. É a última experiência sobre médio. André Luiz, então, depois de ouvir que Joel começou a dar vertigem, né? Aí então, Vicente colocou a mão sobre a testa dele e chamou a atenção dele. Joel, se controla, mentaliza, fica firme, volta à realidade. Então ele, de repente, abriu os olhos e respirou. Aí Vicente disse: André, você já viu a história do doutrinador? André disse: eu gostaria de perguntar para você. Eu gostaria de ouvir a história de um doutrinador, porque até agora nós ouvimos de médio. Aí então, atravessamos a sala, né? Passamos por algum grupo, cada um contando a sua história, né? Seu comentário. Aí estava lá no canto um irmão conversando com outras pessoas. Então, Vicente chegou e cumprimentou ele e me apresentou André Luiz a ele. Disse: André, esse é Belarmino. Belarmino foi doutrinador na Terra. Aí ele disse: Belarmino, André Luiz gostaria de ouvir a sua história. A minha história? Eu fui um fracassado, eu fracassei. Aí André Luiz, como disse para o Joel, meu irmão, muito temos que aprender também, porque nós aprendemos também com o erro. Porque quando alguém conta a sua derrota, conta para nós onde ele caiu, nós já ficamos em vigilância, né? Para que não caia na mesma armadilha. Ele, pois é, André. Depois de vários anos de estudo, de preparação, aí eu fui chamado, fui escolhido para ir com uma leva para o planeta Terra. Lá eu nasci, no lar espírita. A minha antiga companheira me acompanhou também, né? Se não me falha a memória, parece que é Elisa o nome da esposa, da companheira dele. Nós nascemos no lar espírita. Desde cedo, a evangelização, né? A doutrinação. Quando jovem, então fui chamado para participar na reunião mediúnica. Então, como percebemos que eu não tinha mediunidade ostensiva, né? Mas eu tinha um certo entendimento, uma sabedoria,
tanto do Evangelho como da codificação de Kardec, da doutrina dos Espíritos. Então, me colocaram eu. Então, eu comecei a trabalhar, comecei a estudar, a frequentar, de repente me destaquei. Então, deram, o grupo entregou para mim um grupo de médios, 8 médios. E eu, então, era o dialogador. Mas, com o conhecimento, com o entendimento que eu tinha, eu começava então a discutir com as entidades. Chamava a atenção dos médios, para que o médium filtrasse mais, controlasse mais os obsessores. Aí eu fui chamado a atenção pela a direção, pelos irmãos mais estudados, né? Mais velhos. Olha, Belamina, tenha cuidado, vai com calma. Eu então gostava de debater, principalmente com pastores evangélicos, com sacerdotes. Eu coloco aspa e vou contar um fato. Quando eu e outro irmão, nós dirigíamos uma reunião mediúnica, aí o irmão me constatou, irmão, de vez em quando manifesta aqui um pastor e vai colocando a Bíblia na cabeça dos médios e vai orando, expulsando o demônio dos médios. Aí de repente ele comunicou, ele manifestou. O irmão falou, é ele. Aí então o irmão foi lá e disse, pois não, boa noite. Ele, boa noite. Em que poderia ajudar-nos? E ele respondeu, não, eu que vou ajudar vocês. Aí pois não. Em que você pode nos ajudar? Eu sou um dos participantes, e falou o nome da igreja. Era uma igreja famosa, até hoje. Muito conhecida a igreja. Eu sou um dos fundadores. Deus mandou para que eu desse uma mensagem para vocês. Aí o nosso irmão falou, pois não, estamos todos ouvidos. Qual é a mensagem? E ele disse, o Senhor Deus manda dizer para vocês que essa doutrina é do demônio. É do diabo, para vocês parar com isso. O nosso irmão, tudo bem, meu irmão. O senhor pode provar para nós, você pode provar para nós dentro do Evangelho? Não, não precisa. Está escrito que o morto que manifesta é o demônio, é Satanás. Aí o irmão falou, pois não, Satanás, então explica para nós o que nós devemos fazer. Ele disse, eu não sou Satanás. Ué, mas você que disse. Você não acabou de dizer que morto que manifesta é o Satanás? Eu acho que o único morto aqui é você. Nós todos aqui temos corpo, estamos vivos no corpo físico. Outra coisa, eu não sei que se você está tão preocupado conosco, você não se preocupou que não é você que está falando conosco. Percebe? Você está usando o corpo de uma mulher. Aí ele pegou, parou um pouquinho, aí disse assim, mas vocês é bruxo mesmo, né? Além de vocês fazer a macumba de eu falar na boca de uma mulher e de uma negra. Você percebe, meu? Era um pastor. Tinha preconceito de mulher e de cor. Porque ele não aceitava que um homem falasse na boca de uma mulher ainda negra. Era uma coisa muito desvantagem para ele. Então, esses são o que acontece conosco no dia a dia. Por isso o doutrinador tem que ter muito amor, muita paciência. Percebe? O nosso irmão não se debateu com ele. Deu corda para ele como que estivesse confiando, aceitando a conversa dele. Mas quando falou isso, ele então foi embora. Não quis mais conversa.
nunca mais voltou. Ele sempre estava ali, na hora do trabalho, que fazia oração, de repente, os irmãos de evidência via ele, colocando a Bíblia na cabeça dos médios e ia orando um por um, expulsando Satanás. Depois dessa, nunca mais ele se manifestou. Fecha aspas. Aí então Belarmino conta que começou então a discutir com os médios, porque achava os médios que estavam parados no tempo. Vocês têm que evoluir mais. Nós estamos na era da tecnologia. Nós temos que mudar a nossa linguagem. Ele então começou a citar livros de outra doutrina, né? Como de não é esotérico, é espiritualista. Porque tem muito livro espiritualista. Por exemplo, o nosso irmão Aldo Vieira. O nosso irmão, ele se desviou da doutrina dos espíritos e fundou a doutrina de esotérico, de espiritualista. Bem, Belarmino, ele reencarnou para ser um doutrinador espírita. Mas então ele começou a enfiar por esse caminho. Por exemplo, tem o esotérico, tem os espiritualistas. São doutrina espiritualista. Mas não coincide com a doutrina dos espíritos. Nós somos ecumênicos. Só que tem uma coisa, minha irmã. Se você está no nosso grupo, nós pregamos o Evangelho. Nós pregamos a doutrina da codificação. Nós não somos igreja, não somos religião e nem casas espíritas. Só que nós pregamos o Evangelho na doutrina dos espíritos. Então não é porque nós não somos ecumênicos que o Umbanda vai participar conosco, vai começar a cantar cântico de Umbanda, fazer ponto de Umbanda. O católico vai começar a rezar terço, fazer sinal da cruz, colocar imagem de escultura, né? O evangélico começar a falar da Santíssima Trindade, falar de Satanás. Não. Nós somos ecumênicos, pregamos o evangelho, então tem que ser o evangelho. Porque Jesus não pregou nenhuma religião. Jesus pregou o amor. O amor não tem separação. Por isso que nós participamos de terreiro de Umbanda, nós apresentamos em grupo católico, em igreja evangélica, em qualquer grupo não religioso, nós fazemos palestra de como receber, como atender o deficiente físico. Falamos do Evangelho de Jesus, porque o Evangelho de Jesus não existe preconceito. O preconceito é religioso. O preconceito separa em vez de unir. Aí então Belarmino começou a se distanciar do grupo, porque o grupo seguia a codificação. Então entrava em choque contra ele. Até que ele começou então a frequentar outros grupos esotéricos, espiritualistas, pessoas sábios, pessoas que sabem tudo. Não, hoje nós estamos na era da modernidade. Nós temos que mudar a nossa linguagem. Quando alguém disse para mim, vamos fazer um estudo de um espírito que é bastante evoluído. Ele é muito mais evoluído que Kardec. Eu disse, então eu não vou fazer ele. Mas por quê? Você não quer? Eu quero evoluir, mas eu não aprendi Kardec ainda. Eu vou aprender Kardec e depois eu estudo ele. Mas a gente tem que começar no primeiro, segundo, terceiro, quarto ano. A gente não pode já entrar na escola na terceira série, na quarta série, não. Temos que começar do começo. O espiritismo começa do começo.
E Bellarmino, então, de repente, entrou na política. Então, dentro do espiritualismo, como teve uma família que construiu um império no Brasil, através da mediunidade. O irmão pintava, o irmão fazia psicografia, psicofonia, materialização. Aí então começou a cobrar, a ganhar dinheiro. Conseguiu o império. Quando ele conseguiu o império, ainda jovem, desencanou. E agora? O império dele ficou para as pessoas que nem acreditavam na doutrina. Você compreende, minha irmã? O Senhor Jesus nos orienta. Buscai o reino do céu. As outras coisas serão acrescentadas. Chico Xavier, ele agradecia a Deus por contentar com o que ele tinha. Porque além do que ele tinha, ele fazia as compras do seu aposentadoria e o resto ele então dividia entre os pobres. E assim então o nosso irmão Bellarmino começou a construir. Aí de repente foi morar num palácio, a esposa advertiu, tentou levar ele, evangelizar ele, para ele voltar para a evangelização, mas ele tornou-se irresistível. Não, estamos na era da modernidade. Se enfiou com política, com pseudos sábios, pessoas materialistas, pessoas que querem prova. Até que veio agora com um império, com um palácio, com riqueza, encheu o corpo de enfermidade. Até que veio o desencarne. Aí ele volta para o plano espiritual. Novamente vai para as trevas, né? Fica lá por um tempo até que seja resgatado. Como agora estou resgatado, me preparando, esperando uma nova oportunidade. Graças a Deus, que o nosso Deus é aquele Deus, ele não perdoa, mas ele não condena também. Ele dá oportunidade. E essa oportunidade vai ser dada a Bellarmino, a você, meu irmão, a você, minha irmã, que tem mediunidade, você que é doutrinador, que o nome certo mesmo é dialogador. Fica firme, tenha paciência, estuda Jesus, estuda Kardec, não queira modernizar as coisas de Deus, não. Não seja guiado pela tua sabedoria, porque a sabedoria do homem perante a de Deus não é nada. O Senhor é toda a sabedoria. Ele é o príncipe da sabedoria. Tenha acordado. Eu sou Francisco Pedro. Eu sou evangelista. Sou um monitor desse grupo. Convidamos a você. Venha estar conosco. Quer comunicar conosco? Caminho do Amor, Francisco Pedro, hotmail@com. Estamos aguardando por você. Saudação, paz, luz e liberdade.